Namastê, meus putos, como é que é? Espero que esteja tudo fixe convosco, comigo está tudo ótimo daqui a falar de chi. E hoje, meus caros amigos, eu nem era para gravar nada, vou-vos ser sincero, pensei, vou deixar só os gajos descansados durante o fim de semana, sem vídeos no canal principal, mas depois pensei, que se lixe. E pronto, cá estou eu novamente para vos gravar uma coisita. Pá, hoje tenho dois temas para falar convosco. O primeiro é muito simples. Vocês há muitos anos que me dizem para eu pensar em criar um podcast, ok? Uma cena em que eu posso falar sobre estes temas que, pá, no fundo não são temas nenhuns, são cenas que eu me lembro de falar sobre e por vezes não têm assim muito lugar aqui no YouTube, porque aqui no YouTube é suposto serem vídeos mais, pá, sobre alguma coisa. Ahm, Pá, e aqueles meus devaneios, acho que era importante ter outro local para os fazer. E como é uma coisa que não me custa assim tanto, verdadeiramente, é só pôr a gravar e falar. Já, pá, tenho andado a considerar, ok? Aquilo que vocês me têm proposto. O que é que se passa? Passa-se que eu já tive um podcast antigamente, mas era com edição e foi para aí há 4 anos ou 5 e acabei por esquecer aquilo. Achei que não era uma ideia válida. No entanto, pá, tive há pouco tempo com o Guilherme Duarte e estive a falar com ele sobre isso e ele disse-me que havia uma hipótese de vocês, basicamente, utilizarem o SoundCloud para publicar coisas no Spotify diretamente, como se fosse um podcast. E eu achei isso porreiro e, portanto, se calhar vou apostar nisso. Pá, gostava que vocês me dessem ideias, não para o conteúdo do podcast em si, mas da melhor forma que isso poderia chegar até vocês, ou seja, qual é que é a forma, qual é que é a plataforma onde vocês ouvem podcasts, ou o que é que vocês utilizam para ouvir podcasts, etc. Onde é que eu posso disseminar melhor esta cena, porque lá está, o conteúdo do podcast vai ser uma cena muito random, ok? Eu não vou estar a fazer uma cena muito estipulada, porque vocês já sabem que eu não tenho tempo. Pá, vou ser sincero, com todas as coisas que eu já tenho para fazer no meu dia-a-dia durante a semana, de ter a stream para gerir, os canais do YouTube para gerir, as marcas, etc, reuniões, agora parece a Sandra Silva a falar, mas pá, mas a realidade é essa. Pá, é muita coisa, e contudo o podcast ia ser uma cena assim, se calhar um bocado mais, pá, mais random e mais fresco, ok? Não ia ser uma cena tão, pá, tão pensada e tão estruturada, ok? Apesar destes vídeos também não serem, mas na verdade, pronto, o resto é, e como tal, se calhar era uma coisa um bocadinho diferente. Portanto, digam-me a vossa opinião, digam-me se acham que é necessário ou se acham que não, neste caso, porque a maior parte de vocês também consome aqui o conteúdo deste canal, portanto até pode ser uma coisa que vocês nem achem muito, não vos faça muito sentido. No entanto, eu pensei mais para aquela malta que se calhar não lhes apetece tanto estar a ver o vídeo. Também não há muito para ver, é só a minha cara, mas a realidade é que há muita malta que também ouve isto como um podcast e se calhar era mais uma cena que ia saindo, eu não diria diariamente, mas pá, durante a semana iam saindo alguns episódios. E assim a malta ia ouvindo, agora que está a começar as aulas e etc, a malta vai ter que andar de transportes públicos e pá, e acho que, e mesmo no carro há muita malta que ouve, portanto se calhar é um bom mercado para eu explorar, ok? Portanto digam-me a vossa opinião, digam-me o que é que acham. Isto é o primeiro tema deste vídeo, não é nada de especial, mas é só uma cena para vocês me darem a vossa opinião. O segundo tema deste vídeo é uma coisa um bocado random, não tem nada a ver com nada que tenha acontecido esta semana. Eu sei que hoje é dia 11 de setembro, ok? E eu, pá, podia ter falado sobre isso, mas depois pensei, pá, verdadeiramente já se passaram 20 e tal anos do sucedido, neste caso 21. Aliás, 20? São 20 anos, passaram-se 20 anos, what the fuck? Ok, passaram-se 20 anos, portanto faz hoje 20 anos, que foi o 11 de setembro, que estranho. Epá, eu podia estar aqui a falar sobre o 11 de setembro, mas acho que já fiz um vídeo sobre isso, verdadeiramente, há uns tempos atrás, a explicar onde é que eu estava e qual é que foi o contexto para eu ter visto o 11 de setembro, etc. E qual é que foi o impacto que aquilo teve na minha vida em criança, portanto acho que não faz muito sentido. Se não tiver feito esse vídeo, vou fazer, ok? Eventualmente, lá para segunda-feira ou assim. Conclusão, portanto não faz muito sentido hoje estar a falar sobre o 11 de setembro. A morte de Jorge Sampaio é um evento, pá, triste na história de Portugal, é lógico, é um presidente dos mais amados que tivemos, se não o mais amado. Pá, é um grande homem. Aliás, verdadeiramente, a morte do Jorge Sampaio até é uma coisa que tem a ver com este vídeo, portanto é um bom follow-up, ok? Para este tema que eu quero falar hoje. Pá, o Jorge Sampaio era conhecido por ser um presidente muito emotivo, ok? E o tema que me leva aqui hoje é basicamente falar um bocadinho sobre isso. É eventualmente falar sobre a demonstração de fragilidade do ser humano, ok? E o porquê de muita gente nas redes sociais e em plataformas de criação de conteúdo, como é o caso do YouTube, Twitch, etc., não ter essa predisposição para estar a mostrar as suas fragilidades, ok? Pá, eu sinto que a internet, como eu já vos disse muitas vezes, é um sítio implacável, cada vez mais honestamente, e eu sinto que as pessoas cada vez menos têm lá está, essa aptidão para demonstrarem que, pá, também têm as suas falhas e têm as suas fragilidades.
E eu, no entanto, sinto que eu, ao consumir criadores de conteúdo, que vejo alguns, não são muitos, mas aqueles que eu vejo e aqueles que eu curto mais, por norma são pessoas que eu percebo que têm à vontade em mostrar que não são uma figura perfeita, ok? Pá, muitas vezes eu sei que isso é o que vende mais. O que vende mais, por norma, é um criador de conteúdo que mostra ser uma coisa perfeita e uma pessoa exemplar e uma pessoa que é tal e qual assim, não tem mais nada na sua vida para além daquilo. Pá, isso vende imenso porque, não sei, as pessoas gostam de consumir uma ideia de uma vida perfeita. No entanto, eu, sinceramente, prefiro optar por pessoas que têm as suas falhas, ok? E que falam abertamente sobre elas. E eu acho que isso é cada vez mais importante, ter pessoas distintas e que têm esse tipo de discurso, em vez daquelas pessoas que são as típicas, ai não, não, eu, se fosse eu não, nunca fazia isso. Ou aquelas pessoas que dizem, não, a minha vida é só isto, a minha vida é férias no Tahiti, pá, percebem? Acho que faz falta cada vez mais malta que está disposta a mostrar que as coisas não são bem assim e que há lados menos bonitos da vida, ok? Vocês podem dizer assim, epá, Tchi, mas isso acaba por ser um bocado depressivo. Eu posso já não me estar a sentir bem e estar a ver que a tua vida também não é assim tão espetacular como eu achava, pode acabar por prejudicar um bocadinho mais o meu estado de espírito. Pá, eu digo-vos assim, muito sinceramente eu acho que não. Eu acho que ajuda até à malta que se está a sentir um bocadinho em baixo, perceber que os criadores de conteúdo de quem eles gostam, se calhar também já passaram por algo parecido ou alguma coisa, pá, difícil na vida deles e que conseguiram superar. Eu acho que as histórias de superação são muito melhores do que as histórias perfeitas, ok? E ensinam alguma coisa, verdadeiramente. E é por isso que eu estou aqui hoje. Pá, eu sempre fui uma pessoa que não tive, acho que nunca, medo de demonstrar que tenho fragilidades e que tenho falhas e que sou um gajo que, pá, que pronto, que apesar de eu sentir pá, que sou boa pessoa, eventualmente tenho essa sensação, sinto que também tenho muitas coisas a melhorar. E eu acho que isso é uma ideia importante de realçar, porque lá está, man, nós estamos em constante crescimento. A nossa vida não é. Vocês não nascem perfeitos e continuam a vida inteira assim. Vocês têm que fazer um caminho. E eu sinto que uma das coisas que me ajuda muito no meu dia a dia, mesmo nas alturas em que eu me estou a sentir um bocadinho mais em baixo, porque pá, eventualmente não tenho os números que tinha, ou porque as coisas não estão a correr tão bem como eu achava que iam correr, uma das coisas que me ajuda nesses momentos é pensar: man, eu tenho ainda um caminho a percorrer, eu tenho muito ainda a fazer para crescer enquanto pessoa. E eu tenho perfeita noção do que é que tenho que fazer e do que é que eu quero alcançar, percebem? E eu acho que isso é uma boa ideia para vocês manterem na vossa cabeça. E quando vocês estiverem naqueles estados mais, pá, mais complicados da vida, como todos nós temos, se calhar pensar de que vocês podem evoluir enquanto pessoa e podem superar aquilo e alcançar esse objetivo é uma das coisas que mais faz as pessoas continuar, ok? E isso é importante. Pá, este conceito de a malta não gostar de mostrar fraquezas enquanto criadores de conteúdo é uma coisa que veio crescendo ao longo destes últimos anos. Pá, eu pessoalmente posso-vos dizer que mostrar fraquezas no mundo da internet é perigoso para caraças, porque há pessoas que se vão aproveitar disso, muito sinceramente. Pá, eu já vos dei o meu exemplo N vezes de quando eu choro em jogos e etc. A malta costuma clipar aquilo e começar a gozar comigo porque eu chorei. Há malta que goza na brincadeira e isso é tranquilo, mas há malta que goza mesmo depreciativamente e isso é estúpido, na minha opinião. Acho que não ajuda nada nem ninguém e acho que cada vez mais, principalmente as crianças, deviam ser educadas que é na boa, meu. É na boa vocês chorarem, é na boa vocês sentirem-se tristes, é na boa vocês mostrarem as vossas emoções aos outros. Porque eu sinto que se toda a gente mostrasse as suas emoções, o mundo era mesmo um sítio melhor e as pessoas conseguiam se entender, ok? Porque de facto há muitas pessoas que escondem frustrações e atitudes erradas por trás de emoções que estão trancadas e que elas não querem passar. E acho que se essas pessoas passassem essas emoções era muito mais fácil entender as más atitudes que elas têm do que se elas, pá, se tornarem um muro e dizerem não, não, eu sou assim, eu sou mesmo assim. Pá, isso não ajuda nada a ninguém, ok? Eu não consigo compreender uma pessoa de quem eu à partida não gosto se ela não me explicar o porquê de estar a ter aquelas atitudes que eu não gosto, percebem? Pá, e acho que as pessoas entenderiam-se muito melhor assim. De qualquer das formas, lá está, eu sempre tentei remar um bocadinho contra a maré em relação a isso. E sempre tentei, pá, dizer que, pá, tenho os meus momentos, chateio muitas vezes com coisas, é normal. Também me sinto às vezes triste com coisas, é normal. E às vezes também me sinto bué da cocky, como toda a gente. Pá, e pronto, e isto são estados de espírito, meu, nem toda a gente tem que ser igual todos os dias e é na boa vocês terem dias maus. Pá, claro que não devem descontar nos outros isso, ok? Claro que não.
Isso não é uma desculpa. Vocês terem. Agora também há muito aquele argumento do eu tenho personalidade, portanto eu sou assim. E depois são uns idiotas do caraças para toda a gente. Pá, isso não é uma desculpa, ok? Eu, por norma, quando sou um idiota para as pessoas, porque tenho os meus momentos, ok? De ser um idiota para as pessoas, quando tenho esses meus momentos, pá, na altura custa-me um bocadinho a admitir que estou a ser parvinho, mas passado uns minutos já peço desculpa à malta e digo, pá, olha malta, desculpem. Tive uma atitude um bocado estúpida. E isto não é nada de errado. Vocês não têm que se sentir. Outra coisa que também acho que é muito incutida pela malta mais velha é o sentimento de vocês serem infantis, ok? O que é ser infantil? Basicamente, a infantilidade é quase chamada assim para basicamente vos mandar abaixo e fazer-vos sentir crianças. Ou seja, fazer sentir que vocês tiveram pouco desenvolvimento a nível emocional. E quando na verdade toda a gente tem atitudes infantis. Vocês basta. Eu vou-vos dar um exemplo. Basta vocês quererem muito uma coisa e alguém chegar lá e tirar-vos essa coisa e vocês vão de certeza absoluta ter uma atitude muito infantil em relação àquilo. Pá, é um sentimento natural. Isto não é questão de ser infantil ou não, é questão de ser uma coisa que vocês querem e que é retirada e isso gera um sentimento negativo em vocês. O importante é depois vocês saberem lidar com esse sentimento negativo. E muitas vezes, a maior parte de nós nem sequer sabe lidar e depois eventualmente acaba por perceber e pedir desculpa. O importante, o caminho a percorrer, na minha opinião, é perceber que se fez alguma coisa de errado. Eu acho que muitas vezes, eu por exemplo, um dos caminhos, posso-vos dar um exemplo concreto, eu desde 2017 até aqui, penso que evolui muito na minha terapia de raids, ok? Eu quando estou a jogar jogos online, muitas vezes eu sou um gajo extremamente competitivo e então barro-me já de jogar coisas e começar a levar muito a sério um jogo porque já sei que me vou chatear, ok? Então isso é uma coisa que eu sinto que é pouco saudável, ok? Portanto é que eu prefiro ser um casual player e não me irritar com nada e jogar na boa e divertir-me do que ser um gajo que leva demasiado a sério aquilo e depois me chatear com essa dita coisa. Então eu acabo por me barrar de jogar as coisas mais competitivamente. Mas eu sinto que tenho feito um caminho até aqui em que tenho cada vez menos dado raids nos jogos e inclusive a chatear-me com a minha audiência por causa de estar irritado com o jogo. Sinto que tenho feito um caminho até árduo para chegar até onde estou neste momento. E lá está, uma das coisas que me ajudou foi identificar que estava a fazer algo de errado. Porque eu naqueles momentos às vezes chateava-me e descontava tudo nos viewers e depois a malta chateava-se comigo, como é lógico, estavam a ser destratados só por me dizerem para eu ter calma. Ainda hoje isso acontece, não vos vou dizer que não e não vos vou dizer que eventualmente não há de acontecer mais vezes, ok? Mas o importante é que eu perceba que quando faço aquilo tenho que depois pedir desculpa às pessoas, ok? E isso é uma cena importante. Mesmo como criador de conteúdo, porque uma das coisas que acontece enquanto somos criadores de conteúdo e quando temos um público fixo e até vasto, uma das coisas que pode acontecer é, como temos tanta gente a apoiar-nos, acabamos por nos sentir quase invulneráveis, estão a ver? E o sentimento de invulnerabilidade pode ser muito perigoso, porque quando alguém vos diz alguma coisa que vocês não concordam, ter essa audiência que diz sim, sim, tens toda a razão, pode ser uma coisa prejudicial à própria pessoa. E uma das coisas que vocês devem também fazer é esse exercício de pensarem, se calhar não estou correto nesta situação, ou não devo descontar as coisas nas pessoas. E eu faço isso muito, ok? Eu estou-vos a dizer isto contra mim e falo porque eu sou um gajo que eu sinto isso. Há casos em que eu sinto que tenho razão e até hoje bato o pé que tenho. Em situações em que a malta dá opiniões que são claramente pejorativas e que querem mesmo fazer mal à pessoa, ok? E isso aí eu sou completamente intolerante a isso. Pessoas que eu sinto que me estão a querer fazer mal, eu barro completamente. E a partir daí não as deixo mais falar, ok? Essa é a minha política. Pessoas que tentam fazer às vezes uma crítica construtiva ou então até dar um conselho ou coisas do género e não é bem interpretado, eu tenho tentado fazer o esforço para tentar interpretar bem, ok? É uma coisa que vai aumentando, é uma coisa que é um caminho, lá está, como eu vos disse. Portanto, acho que isto é tudo importante. E isto são tudo fragilidades, man. E quem diz isto diz, ser uma pessoa emotiva, chorarem com coisas, é normal, man. Isso não tem que ser um problema. Isso nem é um problema sequer. Acho que vocês estão só a descarregar aquilo que estão a sentir no momento, que é o ideal. Porque guardarem para vocês só vai resultar em mais frustrações e frustrações e frustrações. E frustrações. Estas palavras são um bocado difíceis de dizer sucessivamente. Mas pronto, man. Olha, foi o meu vídeo de hoje. Foi um tema um bocado desconexo, mas senti que tinha que falar sobre ele. Porque acho que cada vez menos as pessoas são incentivadas a mostrarem verdadeiramente quem são, ok? Online. E acho que isso é uma coisa que não é vista com bons olhos, pelo menos da minha parte. Acho que devia ser um pouco diferente, mas pronto, é só a minha opinião.
Obrigado por terem visto isto, obrigado por terem aturado este devaneio, malta. Se gostarem, deixem o vosso like. Sigam-me nas redes sociais, estão todas em baixo na descrição. E por último, subscrevam o meu canal, que é o melhor que me podem fazer. Mais uma vez, obrigado, malta. Vejo-vos no próximo. Não há de ser amanhã, há de ser segunda-feira. Mas pronto, cá estarei, está bem? Grande abraço, malta. Portem-se bem. Beijinhos.